Então, mais uma vez, boa noite, Andresa. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Alunos, alunas, pessoas que se interessam pelo tema. Então, essa é a última live, né, do projeto, né, que eu iniciei, né, estou desenvolvendo, né, desde o início de março, em referência, né, ao 8 de março, que é o mês de luta das mulheres. Então, o projeto, né, se chama, intitulei como Somos Mulheres, Somos Luta, Somos Plurais. Então, semanalmente, né, desde 10 de março, toda semana nós estávamos fazendo uma live para discutir determinados, né, temas específicos relacionados à história de luta das mulheres. E falando aí das mulheres em sua diversidade. Né? Por isso que no finalzinho da frase eu coloquei, somos plurais. Né? Porque falar em mulheres não existe, né, uma ideia padronizada. Né? Por mais que a sociedade, a gente questionou muito isso nas discussões que nós fizemos. Então, aqui nas lives, nas rodas de diálogos que nós fizemos, nós tratamos, né, das pautas de lutas das mulheres negras, das mulheres indígenas, né, das mulheres LGBTs, né, cada uma aí com a sua pauta específica de luta. Então, nessa última atividade, né, que é hoje, né, a live, e segue amanhã com a roda de diálogo, a gente vai tratar um pouco sobre protagonismo, né? E aí quem vai, a convidada, né, da noite, né, é Andresa Mariani, né, que gentilmente, né, aceitou o convite, né, para conversarmos, né, para a gente debater um pouco sobre esse assunto, né, Andresa? Sim. Então, desde já, Solange, eu agradeço o convite, né, por estar nesse espaço, nesse lugar de fala, né. Eu chamo esse espaço de lugar de fala porque lugar de fala, para mim, é onde eu me reconstruo, onde eu me reconheço, onde eu me apresento e também de onde eu me movimento. Então, eu sou a Andresa, né, sou mulher negra, feminista, cristã. Atualmente estou no serviço missionário profético, né, da coordenação da Rede Jovem. Sou também, né, sou militante do meu popular na defesa da vida, né, das mulheres e da juventude. Então, Solange, é muito bom, viu, te escutar, muito provocador, muito inquietante, né? Te ouvir, remexe muita coisa aqui dentro. Então, vai me ajudar bastante naquilo que eu pensei, né, para trazer para vocês nessa noite. E quando eu falo que é muito bom te ouvir, é porque é muito provocador, porque a gente vê no brilho, né, nos teus olhos, né, esse desejo dessa transformação, né, pela vida das mulheres. Então, é um projeto belíssimo. Então, para a gente começar a falar sobre o nosso tema, né, o tema da live de hoje, eu Sim, sim, eu até nem coloquei, né, o tema. O tema a gente vai falar justamente, né, sobre protagonismo, né? Eu intitulei como a importância do ativismo, protagonismo jovem na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, assim, gente, a gente vai falar sobre protagonismo, né, e ativismo. Aí, e até eu coloquei uma provocação, né? Quando eu comecei a divulgar essa live, coloquei uma provocação. Qual é o meu papel, né, social, né, diante, né, de tantas pautas de lutas que tem dentro da nossa sociedade? Será que eu tenho alguma responsabilidade, né, nisso? Então, né, quando eu convidei a Andresa, né, e aí eu sei que você já fez a sua apresentação, mas eu gostaria de reforçar também essa apresentação, né? Que a Andresa, ela é uma jovem, né, uma liderança jovem e um exemplo, né, de protagonismo e de ativismo jovem dentro dessa luta das causas sociais. Né? Então, veja, na fala, ela é uma mulher feminista, se identifica enquanto feminista, né? Inclusive, né, eu acho importante dizer isso também, é uma das mais jovens filiadas ao PSOL, né? Então, é uma jovem, né, que se interessa também, além de jovem, mulher, e que se interessa por política, né? E também pelas mulheres, né? Então, pelas causas das mulheres, né? Então,
é um exemplo de ativismo, então não foi à toa, né, de convidá-la. E, além disso, como ela mesma falou, né, que ela é cristã, né, que ela, porque muitas vezes eu achei muito importante você ressaltar isso, porque muitas pessoas acham que é incoerente, existe incoerência o fato de uma pessoa ser cristã, no caso uma mulher, e ser feminista, né? Eu acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Então, gente, a fala hoje, né, é uma fala muito importante que eu acredito que muitos estudantes, muitos alunos e alunas, né, vão conseguir se identificar, né, com a sua fala, né, até porque são jovens assim como vocês, né? Então, era isso que eu queria falar antes de você iniciar a sua fala. E lhe agradeço demais por você ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. E, além disso, esqueci de dizer ainda, ela é estudante de design gráfico, não é isso? É isso. Então, para a gente, né, se aprofundar um pouco do nosso tema da live de hoje, eu queria iniciar com um poema, né, do Dom Pedro Casadáliga, né, Dom Pedro Casadáliga, que é um profeta, né, que é um incansável defensor da vida, que é apaixonado por esse reino, né, de justiça, por esse reino de igualdade, por esse reino de paz, e que também é apaixonado pela juventude. Então, o poema diz assim: sejam juventude, vivam a juventude, contamine de juventude a igreja, a sociedade, a família, não cedam aos desencantos, não caduquem. Sejam cristãos, cristãs, no segmento de Jesus, aquele de Belém, das bem-aventuranças, do Calvário e da ressurreição. Uma característica essencial desse segmento, a opção pelos pobres. Sejam juventude da nossa América, assumindo os desafios e as possibilidades. Abrace as causas maiores, as causas da justiça, da libertação, da ecologia, da política e da paz. Não esqueçam, dizia um famoso poeta francês convertido, Paulo Claudel, que a vida de uma pessoa acaba sendo aquilo que ela sonhou na juventude. Então, vivam a juventude e ousem a sonhar e a lutar por um mundo de paz, de justiça e de amor. Vivam a juventude e ousem a sonhar, a lutar por um mundo de paz, de justiça e de amor. Então, eu deixo esse poema, né, ressoando, provocando um pouquinho vocês, e depois desse entender, né, depois desse ressoar, para a gente entender melhor, né, o tema da nossa live de hoje, nós iremos fazer alguns caminhos para que a gente entenda, né, qual é a importância do nosso protagonismo, qual a importância da militância e como ela acontece. Então, a militância, né, é nada mais do que nada menos uma escolha de vida, é um pertencimento social em relação à emergência da efetividade dos direitos humanos. E a definição de militância, ela passa por uma prática organizada, né, disciplinada, em busca de um objetivo social, e ela acontece de várias formas, né? Por exemplo, por uma reforma urbana na luta por moradia, ou uma reforma agrária na luta pela terra, ou pela educação, ou pelos direitos das mulheres e dos adolescentes, das crianças. E daí existe uma diversidade, né, de atuação de militância, né, em todo o território, em momentos históricos do nosso país. E a atuação, né, a atuação de militância, ela pressupõe, né, de uma militância autônoma, outras ligadas, né, a instituições mais ou menos formais, como sindicato, partidos políticos, movimentos sociais, coletivo,
e as chamadas ONG. E a militância também ela pressupõe de atividades coletivas, de atividades individuais, atividades de estudo e também de ação, né, que é o mais importante. Então, acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido, né, falar sobre a ação militar. Então, a ação militar, ela é uma ação de pessoas, né, que colocam a sua vida a serviço do povo, que tem, né, que tem uma causa de transformação de realidade social, econômica, política e ética, né? Ela é uma ação, a ação militar, ela é uma ação de pessoas que unem seu projeto de vida, né, pessoal com um projeto de vida comunitário, né, com um projeto de vida coletivo, que é a construção dessa sociedade mais justa e mais igualitária. E essa sociedade mais justa, né, igualitária, ela só será possível, né, a construção dela através da militância, através da luta popular, através de uma militância organizada, de uma militância coletiva, porque ninguém constrói nada sozinho. E essa luta por essa sociedade, ela se dá, né, ela é tecida por muitas mãos, né, muitas mãos ousadas, muitas mãos corajosas, muitas mãos resistentes, muitas mãos que abraça, que acolhe os deserdados e deserdadas, né, desse sistema. E daí falando de mãos, né, falando de mãos corajosas, de mãos ousadas, eu trago para esse diálogo o exemplo de uma jovem ativista. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido, né, falar da Malala, né? Malala, que é uma jovem ativista, uma jovem que nasceu em um país que foi dominado pelo Talibã, né? Um grupo de radical que não gostava da ideia de mulheres empoderadas, de mulheres inteligentes. Esse grupo, né, fechou várias escolas, né, proibiu das meninas a frequentarem a escola, né? E Malala, né, ao olhar para essa realidade, ela sentiu, né, o desejo de transformação. Só que para ela transformar a realidade dela e daquelas meninas, ela sabia que ela precisava, né, se colocar a caminho, né, de levantar a voz, de levantar a bandeira, que era a educação. E daí, por conta do seu ativismo, né, Malala ela passou a ser uma afronta, né? Uma afronta aos poderosos, uma afronta aos poderes, uma afronta a esse sistema, né, tão machista, tão patriarcal, tão violento, tão desigual. E daí ela passou, né, a sofrer várias ameaças, ela tentaram, né, contra a sua própria vida, só que nada disso, né, foi capaz de calar Malala, porque ela carregava, né, carregava e carrega no seu corpo, né, uma luta coletiva, né? Ela carregava, ela traz na sua existência o sonho de muitas mulheres, né, de muitas mulheres jovens. E daí ela se tornou, né, instrumento, né, um instrumento de voz para as mulheres. E daí ela ganhou, chegou a receber o Prêmio Nobel da Paz. E daí falando dela, né, me engasguei aqui com a palavra, eu vim aqui na minha cabeça, enquanto eu estava falando dela, de uma entrevista, Solange, que ela deu quando ela recebeu o prêmio, e de um jornalista que perguntava assim para ela, né, Malala, qual é o teu maior sonho, né? E ela disse assim que o maior sonho dela era que todas as crianças do mundo tenham acesso à educação. Então ela traz consigo, né, esse sonho coletivo e esse sonho, né, que nós jovens que também precisamos assumir, né, esse sonho de coletividade, do bem comum, né, do bem maior, de assumir todos os dias com a nossa vida as lutas que também são coletivas, as lutas que também são importantes, e também a gente precisa perceber, né, a diversidade de urgência que existe dentro do nosso país, a diversidade de violências que a gente precisa combater dentro da nossa sociedade. Aí a gente sabe, né, que existe, né, vários milhares de homens e mulheres
no mundo todo que carregam, que assumem, né? Que carregam e que assumem esse sonho coletivo, que são construtores, que são agentes de paz, que são agentes dessa construção dessa sociedade nova, mas também a gente sabe que temos, né, milhares de jovens, né, que fizeram e que fazem a história acontecer em todos os cantos e recantos do nosso país, né, jovens doados, jovens dados, jovens que se entregam na luta e que assumem, né, e que reafirmam com a vida, o dia a dia, esse desejo desse raiar de um novo dia, né, um raiar desse novo tempo, dessa sociedade mais justa, que é possível, viu? E se a gente deixar de acreditar nisso, a gente vai ter muita dificuldade para respirar. Só que ainda, né, a gente tem uma juventude que ainda está adormecida, que ainda não acordou. Tá? A gente ainda tem uma juventude que ainda não entendeu, né, que nós somos um motor potente dentro da sociedade, que nós somos sujeitos de direito, mas também, né, de deveres, que também a gente faz parte dessa construção e que ainda não entendeu, né, que a gente, que a juventude, ela é peça fundamental para manter acesa, né, a chama da dignidade, da esperança e da participação dessa sociedade. E daí também, né, a gente também ainda tem uma juventude que ainda não percebeu que é das minhas mãos, que é das mãos deles, que é das mãos de toda a juventude, né, do nosso país, que brota as transformações, as mudanças de realidade. Então, queria desafiar, né, os jovens que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, a se perguntarem, né, que mundo sonham, né, a se perguntarem que mundo desejam deixar para as próximas gerações. Então, eu acredito muito, né, que uma sociedade nova, um mundo novo é possível. E se eu deixar de acreditar nisso, eu vou ter muita dificuldade de respirar e de viver. E para concluir, né, minha fala, é, eu queria dizer, Solange, né, que a gente precisa, né, os mais jovens, que nós precisamos transformar em verbo, né, tantas mulheres que vieram antes de nós, tantas mulheres que fazem, né, que fizeram e que fazem esse caminho ser possível. E se hoje, Solange, né, esses jovens têm essa oportunidade de estar participando desse belíssimo projeto, né, de estar pautando a importância do protagonismo deles dentro da sociedade, está pautando o feminismo, está pautando o racismo e tantas outras coisas que são essenciais e importantes para nós, é porque lá atrás, né, teve você que pensou, que articulou, que planejou para que esse caminho de diálogo, né, fosse possível para nós. Então a gente precisa transformar em verbo, né, os nomes de vocês e também reconhecer, né, tantos homens, né, que também fazem parte dessa construção e que estão dispostos a lutar contra esse sistema que ultimamente só tem gerado mortes. É verdade. E agradeço demais as suas colocações, né? Foram ótimas, né? Eu acredito que fez com que as pessoas, né, passassem a refletir um pouco mais, né, sobre essas questões. Eu achei muito interessante quando você fala que essa luta, ela é coletiva, né? Então, assim, né, e quando você fala assim, né, que tem, né, qual a quantidade, qual o número de jovens, né, que nós temos, né, no país, né, e muitas das vezes, né, precisam desse despertar, né, precisa Sim. desse, porque também faz parte de um processo de amadurecimento, né? Então, no caso, assim, eu, pelo menos, eu sempre falo isso, esse processo meu de amadurecimento, numa consciência social, ela aconteceu um pouco mais tardia. E aí eu coloco a responsabilidade, a maior parte, pela questão, pelo sistema educacional. Por exemplo, eu só vim ter uma consciência maior, né, do que é racismo, é, é do que é feminismo, né, o que é o feminismo, né, na luta pela igualdade, depois que eu entrei na universidade. Então, eu já era uma mulher adulta.
né? Eu não tive oportunidade de discutir sobre feminismo na escola, falar sobre racismo na escola, falar sobre homofobia, falar sobre homossexualidade na escola. Não sabia nem o que era isso. Né? Então, hoje, né, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que ela é racista, ela sempre, o racismo é algo que se perpetua, na história, né? E aí resiste, né, literalmente, podemos dizer assim, mas a gente precisa, né, tomar uma consciência, né, e tomar essa causa e começar, né, a lutar. Então, quando eu digo hoje, eu sou uma mulher negra, então isso é também um posicionamento político, que eu também me coloco no lugar no sentido de ser antirracista, né? E hoje, principalmente, por exemplo, eu não assisto, né, o programa do Big Brother, né? Então, a gente falando de racismo, tem como não citar, porque eu acompanho as redes sociais e vejo os comentários, né, das pessoas, né, as pessoas aí mostram trechos, né? Eu prefiro não, eu sempre me reporto os comentários que as pessoas fazem, né? Não é um comentário meu porque eu não assisti, né? Então eu ouvi vários comentários, né, de comentários racistas dentro do BBB. Né? Então os ativistas começam a se colocar, se posicionar, e aí às vezes as outras pessoas falam, pronto, agora não pode falar mais nada, porque essa história de politicamente correta está deixando o mundo chato. Não, chato é um preconceito. Né? O chato é vir com essas conversas de que é brincadeira que a gente não sabe, porque essa brincadeira causa dor nas pessoas, né? Porque quem sofre o preconceito sabe a dor que é. Né? Então, a gente precisa, por exemplo, como tem pessoas lá que estão sempre tentando dialogar, né? De tentar trazer essa conscientização para as pessoas, mas as pessoas também precisam, né, ter uma abertura para isso, né? Para estar aberto para conhecer. E aí eu acho fundamental, Andresa, a questão da educação. Aqui a educação é o espaço que a gente precisa discutir essas coisas. Né? A gente precisa falar de LGBTfobia, a gente precisa falar de racismo, a gente precisa falar de feminismo, a gente precisa falar de masculinidade tóxica. Nós precisamos, por quê? E isso desde lá de pequenininhos, para que se a gente quer, como coloquei aqui, construir uma sociedade que seja justa, que seja igualitária, pelo menos um pouco mais, porque a perfeição a gente sabe que é complicado, a gente precisa trabalhar na formação das pessoas, e desde pequenininhas. E aí entra a questão do protagonismo. Qual é o meu papel diante da sociedade, né? Já que a ideia coletiva, né, de construir uma sociedade que seja mais justa e igualitária, qual é o meu papel, né, em combater, né, o racismo, né, todo tipo de preconceito, né? Então aí o jovem ele precisa se ver, né, enquanto protagonista nisso. E principalmente os alunos, né, meus alunos e alunas são de uma escola cidadã integral, então a gente trabalha muito com essa ideia do protagonismo jovem, né? De projeto, você falou em projeto de vida, temos projeto de vida pessoal e tem o coletivo também. Coletivo. Né? O que é que eu quero? Eu sempre faço, eu já participei de uma aula com o professor de projeto de vida, eu perguntei o que é que vocês querem da vida de vocês? Como é que vocês se imaginam a curto, a médio e a longo prazo? Da mesma forma, pensar no coletivo. Como é que eu quero o meu país? Como é que eu quero o mundo daqui a médio, né? A curto, a médio e a longo prazo? O que é que eu tenho que fazer? Né? Então, tomar essa responsabilidade para a gente também. E os jovens também precisam, né? E eu acho assim, vendo você falando, né? Eu tenho idade de ser sua mãe, né? Eu já tenho 43 anos, então eu sou uma jovem senhora, né? Então, eu fico muito feliz em ver uma jovem como você com, né, um posicionamento desse, né? E aí eu queria que você falasse para a gente um pouco
dessa sua experiência. Por exemplo, você fala dessa, né, que o jovem é um pouco adormecido. Mas quando é que você teve essa tomada de consciência? Quando foi que a Andresa despertou para pensar, além dela mesma, pensar também no coletivo? Então, Solange, eu não sei dizer assim exatamente como começou, né? Eu sempre, quando eu nasci, né, o meu sonho, né, quando era criança, era ser médica, né, para ajudar crianças, para ajudar outras crianças. E daí, desde o dia que eu me entendo por gente, o meu maior sonho, né, é nossas crianças, né, livres, brincando livre, nosso povo é livre de toda a opressão. Então, desde o dia que eu me entendo por gente, eu tenho esse sonho, né, esse desejo. Só que assim, eu sempre tive, né, só que muitas vezes eu não sabia como transformar isso, né? Então, eu conheci, né, mulheres, né, inclusive mulheres religiosas, freiras, que me levaram, né, para uma manifestação. Acho que faz. Mas assim, eu só vou fazer só um comentário. Gente, eu conheci algumas freiras e eu fui surpreendida, porque tem algumas que são revolucionárias, com um posicionamento. Eu, do lado dela, eu falei assim, nossa, como eu sou conservadora, porque é assim, a gente tem uma ideia muito. Porque existia um padrão, né? De quando vai se falar, né? Eu conheci umas feministas revolucionárias. Ivone Guevara, por exemplo, nossa. Então, desde cedo, né? Acho que desde de adolescente, eu sempre participei, né? Fui criada dentro da Igreja Católica. E daí, dentro do grupo de jovens, a gente sempre é, fazia, né? Algo, arrecadava alimento para ajudar as pessoas. Então, a gente sempre tinha esse olhar muito humano aos mais pobres, né? Aos mais vulneráveis. E daí, quando eu conheci essas irmãs, Solange, que foi o divisor de águas, né, na minha vida, eu tinha um certo, né, preconceito, porque a gente, quando a gente cresce, né, dentro da igreja, a gente sabe, né, que a gente escuta falar como é que a gente deve se comportar, como a gente deve se vestir, que essa ideia de que mulher tem que ser submissa ao marido, tem que escutar, tem que ouvir o marido, tem que obedecer, tem que ficar calada e bababá. E daí eu sempre me incomodei com isso, né? Eu sempre me questionei por que, que o homem, né, e a mulher não podem ter direitos iguais. Então, quando eu conheci essas irmãs, né, essas irmãs que me levaram, né, para a luta, né, para estar junto com o povo, porque eu sempre tive esse desejo dessa sociedade nova, né, de se construir esse reino de Deus. E que eu acredito que é possível. E daí, quando eu conheci elas, elas me ensinaram que não se constrói o reino de Deus sem estar ao lado do povo, sem estar participando da luta do povo. Então, estar ao lado do povo, né? Estar com o povo, nem na frente, nem atrás, nem no meio, mas do lado do povo, né? Sentindo as dores do povo, também vivendo as alegrias do povo, né? Porque nós temos também muitas alegrias, nosso povo sofrido brasileiro, mas a gente temos muita alegria. Então, quando eu, né, conheci elas, eu vi que era possível, sim, ser feminista e ser cristã, né? Até porque eu acredito que para Deus o homem e a mulher têm o mesmo valor, e é isso que o feminismo prega, né? O mesmo valor, porque muitas vezes as pessoas mais jovens, né? Eu falo mais jovens, as de antigamente, né? De antigamente, com mais idade, também tem esse certo preconceito, né? De achar que o feminismo é algo que luta contra os homens, quando na verdade a gente só quer direitos iguais, a gente só quer ser quem a gente é, né? Andar na hora que a gente quer, se vestir na hora que a gente quer. Então,
Eu, assim, né, a minha maior descoberta dentro na militância foi dentro da igreja, né, inclusive, assim, a igreja foi algo que me fez me questionar, né, foi algo que me fez me colocar a serviço do povo, né, e que me faz reafirmar o meu projeto de vida, né, que é estar junto com os mais sofridos e as mais sofridas desse país, e também a lutar, né, pela vida da juventude, né, pela essa juventude tão marginalizada, essa juventude é, que é vítima, né, desse sistema do Estado. E daí, Solange, não dá para a gente olhar, né, para essas realidades e ficar calada, fingir que não vê, que não é comigo. Não dá para a gente ficar calada diante de uma dor de uma mãe que perde seu filho para o Estado. Não dá para a gente ficar calada, né, quando um jovem é morto por bala perdida, né, porque a bala perdida, né, no nosso país quase sempre é no peito esquerdo dos jovens negro, periférico, né? A bala perdida no nosso Brasil, no nosso país, quase sempre é no peito esquerdo dos nossos irmãos, né, indígenas. Então, não Sim. dá para a gente, né, viver com essa situação e fingir que não é com a gente, porque é. Então, a gente precisa entender essa realidade e compreender por que essas coisas acontecem para que a gente comece, né, a mudar essa situação. E daí, eu falo em questão das mulheres porque é o meu lugar, né? O Brasil, né, é o quinto país onde mais mata mulheres, né? Então, no início da pandemia, no início não, ano passado, né, no mês de junho, né, governos do mundo inteiro, né, relataram esse aumento de casos de violência contra mulheres. É, então, não basta a gente estar perdendo pessoas todos os dias, não basta a gente estar sofrendo essa crise sanitária, a gente tem que conviver, né, vendo as mulheres do nosso país sendo vítima fatal, né, dessa violência porque estão em casa com seus agressores. Então, eu sempre tive dentro de mim esse desejo, essa coragem também, né? Porque não basta a gente ter desejo e sonho, a gente precisa ter coragem para lutar. E daí, eu não poderia ser indiferente, né, com o meu corpo, tendo tanto conhecimento, né, sobre a vida de Jesus, né? Jesus que foi o maior militante dos direitos humanos, Jesus que defendeu as mulheres, que andou com as mulheres, e que se não as mulheres tivessem ficado caladas, a gente não teria ressurreição. Jesus que andou, né, com os marginalizados do seu tempo, Jesus que denunciou, né, o sistema. Então não dá para mim adorar um príncipe, né, da paz, um Deus que amou, um Deus que é que dá vida, e ser indiferente com a dor, ser indiferente com essa injustiça, com as injustiças, ser indiferente com tudo que acontece no nosso país. Então, eu entendo, né, que eu, como seguidora de Jesus, eu devo estar ao lado de quem luta para que todos tenham vida e vida em abundância. Ok. Eu acho interessante, eu acho importante você falar isso, Andresa, né? Porque a maioria, né? Como interessante a sua militância, né? Essa sua preocupação com as causas sociais que te levou, né? A tomar outros passos foi justamente a sua vivência dentro da igreja, né? Especificamente aí falando da igreja católica, né? Que você foi criado, nasceu, foi criada dentro da igreja católica. Então, e inclusive também eu frequento também, sou católica, e uma das coisas que me encanta, eu tenho muitas críticas à Igreja Católica, né? Porque ela é uma igreja patriarcal, conservadora, né? Ainda o espaço para as mulheres não dá, né? Porque a gente sabe ainda que né, as únicas pessoas que podem ser sacerdotes somente são os homens. A gente sabe disso. Né? Até os evangélicos, né, protestantes, eles avançaram mais nesse sentido, que dá mais espaço para a mulher. Então, assim, eu tenho, né, eu faço parte, mas eu tenho as minhas críticas à instituição. Mas, por outro lado, eu acho muito interessante essas questões sociais que a igreja defende, as várias pastorais
sociais que a igreja tem. Inclusive, eu participei de uma delas por quase 2 anos. Eu fiz parte da pastoral carcerária, né, católica. Passei 1 ano trabalhando no Júlia Maranhão, fazendo um trabalho justamente com as mulheres, né, o projeto de remissão por leitura. E lá olha, foi um ano que eu cresci muito, enquanto pessoa humana, enquanto historiadora, entendeu? De ter o contato toda quarta-feira ali discutindo livros com mulheres. E eram livros escritos por mulheres, né? Então, foi uma experiência muito positiva, um trabalho muito legal mesmo. Então, assim, eu acho interessante porque muitos jovens e adolescentes que estão no ensino básico, eles também, dentro das suas comunidades, eles também fazem parte de igrejas, né? Ou seja, igreja católica, igreja evangélica, e sempre dentro desses grupos, eles têm, né, os grupos de jovens, e que eles podem usar esses grupos para justamente pensar por uma causa, né? Por exemplo, eu moro em Bahia, que é uma cidade periférica, com vários problemas sociais, né? Tem muitos, e, né? Então, pode ser pensado também como é que eu posso ajudar, né, a minha comunidade, né? Como é que eu posso, né, me colocar, né, do lado de outra pessoa também jovem, né? Esses grupos também podem ser utilizados para isso, né? Não só vivenciar uma questão fé pela fé, mas também ter essa preocupação com o social, que como você mesmo lembrou, né? Jesus, ele andava ao lado das pessoas marginalizadas, e a crítica que ele fazia era justamente para olhar para essas pessoas, né? Então, eu acredito que foi bem interessante você dizer isso, porque muitos jovens têm essa mesma experiência, né? Então, talvez você pare para pensar, poxa, o que é que eu estou fazendo? Né? O que é que eu posso fazer de algo que seja positivo, né? A gente vê hoje aí, tem as redes sociais, né, nesse momento de pandemia, né, onde as pessoas recorrem muito nas redes sociais, né, para poder dialogar, para poder ter contato com outras pessoas, né? Se fala tanto em produzir conteúdos, tanto porque, né, uma ideia, um conteúdo, né, para que possa voltado também para essas questões, né, sociais, né, de pensar algo, né? Então, acho que uma coisa que jovem tem é a criatividade, né? Também pode ser utilizado de forma também positiva, né? E que tem uma utilidade coletiva, né? E aí, Andressa, para finalizar, que a gente já está indo caminhando para os 40 minutos, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, gente? Andressa é uma menina bem jovem e ela é filiada, né, ao PSOL. Aí eu queria saber como foi essa sua experiência, né, de você se voltar para um partido a ponto assim de se filiar, né, assim. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua experiência, como está sendo. Então, eu sou recém-filiada, né, ao PSOL. Ainda não consegui fazer muitas coisas, assim, dentro do partido, mas eu sempre, assim, tenho um olhar muito voltado, assim, pela vida das mulheres, né? Então, eu participo muito de rodas de conversa, né, com mulheres do Brasil inteiro, né, que são filiadas ao PSOL. E daí, uma coisa que eu achei que é muito importante a gente tá falando nisso, é que muitas vezes a gente usa as nossas redes sociais para tanta coisa, né? Tanta coisa para às vezes os jovens, né? Eu vejo que os jovens gostam muito de, né, postar em diretinha, né? Para o namoradinho, para namoradinha, para paquera. Posta lá aqueles memes, né? Tem uns memes que eu acho muito engraçado. Só que daí, né? Junto com essas mulheres, né? Eu aprendi que a gente, né, precisa ocupar, né? Por mais que a rede social ela tenha se tornado um espaço muito violento para estar ultimamente, né? Um espaço muito agressivo, muito doentio. Também. Né, a gente precisa, né, ocupar esses espaços virtuais para que a nossa luta também saia desses espaços, né? A gente precisa falar,
em nome dessas pessoas que são silenciadas todos os dias, né, por esse sistema. Então, eu, assim, não tenho tanta coisa para falar, porque eu sou recém-filiada, mas, assim, Solange, eu sempre falei que eu nunca ia entrar em partido político, porque eu não precisava me filiar a um partido para lutar, por essa sociedade nova. Só que, né, eu recebi o convite, né, foi um susto para mim e foi através, né, a pessoa, no caso o presidente do partido, né, ele me fez esse convite, né, através da minha militância na rede social, né, que ultimamente eu virei é, militante de internet. Porque não dá para a gente militar, a gente milita na internet, mas a vontade que a gente tem é de ir para a rua, né? Bater panela da rua, é gritar contra essas pessoas que estão no governo, essas pessoas que não estão nem aí para a vida, que a gente tem um descaso total com a vida, né? Então, foi uma surpresa quando eu recebi esse convite, mas que eu acolhi de coração, porque eu acredito assim que Deus nos faz caminhar por caminhos nunca vistos, viu? Não tenho nenhum desejo, nenhum sonho de ser política, mas porque eu entendo que eu posso também fazer sem ser. Então, é isso. Sim, mas que bom, olha, você recebeu o convite, né? E assim, é uma experiência, né, Andresa? Né? É uma experiência que a gente precisa, né? Você sabe que nós precisamos, né, de ocupar esses espaços, né? E pessoas com essa consciência social, que pelo pouco tempo que eu conheço você, eu sei que você tem, né? E a gente precisa, quanto mais pessoas com essa postura e com essa consciência social ocupar esses espaços, eu acredito que muita coisa pode mudar, porque muitas coisas ainda não mudaram, elas permanecem porque ainda não somos força coletiva, né? Nós temos essa consciência, né? Não somos. Então, a força maior é o que está esse sistema aí, mas como você falou, e eu concordo plenamente com você, nós sempre temos que acreditar, porque o dia que a gente passar a não acreditar, eu, sinceramente, eu acredito que não vale a pena mais, né? A gente viver, não vale a pena mais acreditar na vida, né? Então, como diz, tem um ditado, um provérbio, um ditado popular que diz, né? Enquanto a vida há esperança, né? Então, é isso. Principalmente nesse contexto político, né, que a gente está vivendo, né, dessa crise, né, que não é de hoje, já se arrasta há algum tempo, né? Então a gente precisa, né, estar atentos a esses acontecimentos e principalmente na hora que a gente for escolher os nossos representantes, também é uma maneira da gente mostrar nossa consciência e fazendo melhores escolhas, né? Analisando melhor as pessoas que irão nos representar. E assim, eu fiz essa pergunta, eu sei, né, que você está recém-filiada, então não tem muitas atividades, não se envolveu ainda bastante, mas eu acho que só pelo fato, né, de você se filiar, de você ter se posicionado, eu já acredito que seja algo bastante positivo, né? E a luta vale, né? Todos os espaços. Eu, enquanto professora, né, historiadora, né, professora, né, eu faço a minha parte, eu sempre me apresento, né, como ativista, né, como feminista, como procuro desenvolver atividades, né, que reflitam sobre essas questões e assim vai, né? Cada um, né, vai trabalhando, né, aderindo, né, fazendo o seu ativismo dentro das suas habilidades, né, pessoais, digamos assim, dentro da sua profissão, né? Então eu acho que é muito importante, sim, tá? E assim, Andresa, uma aluna que eu vou já caminhar para os encerramentos, porque a gente já vai para faltar só alguns minutinhos para completar os 50 minutos. É. Então, assim,
Tem uma aluna aqui, minha, é a Isabelle, e ela tá, professora, a senhora vai fazer um sorteio? Porque assim, eu faço sorteio nas rodas de diálogo. Eu sempre sorteio um livro e uma caixa de chocolate. Só que nas rodas de diálogos ela tem mais dificuldade em participar devido ao horário, né? Que é à tarde. Aí ela tá me perguntando, professora, vai rolar sorteio hoje? Eu falei assim, olha, Isabel, vou deixar você feliz hoje, viu? Tô brincando, é porque ela é uma aluna muito disciplinada. Não sei se eu te chamo de Mariana ou se eu te chamo de Andresa. Andresa. Então, Isabelle, olhe, você vai ganhar um chocolate, viu? Pode aguardar que você vai ganhar a sua caixa de chocolate pela sua disciplina, que ela acompanhou, ela participou de todas as lives e ela sempre fica me policiando. Ela estava agora, professora, cadê a live? Já está na hora. Ela, né? É, ela esperando. Ela, né? Entra na roda com a gente precisa de jovens, né? Como você, que tem esse interesse, né? Que tem que carrega dentro de si essa semente, né? Esse desejo de transformação. Então, entra na roda com a gente, né? Não precisa se filiar a partido, né? Existem outros autônomos, você pode, né? Tá junto conosco. Exatamente. É importante, né? Inclusive, eu já aproveito, né? Já caminhando para encerrar, eu já aproveito para chamar, né, os alunos, né, e as alunas para participar amanhã da roda de diálogo. Amanhã vai ser o fechamento, né, o encerramento, a última roda de diálogo, né, do projeto, e a gente vai discutir como combater, né, o racismo, a misoginia, o sexismo, né, a LGBTfobia no espaço escolar. Né? Então, aí a gente vai ter uma professora que vai falar sobre esse tema. Ela está dizendo aqui que está muito feliz, Andressa. Ela está dizendo, estou muito feliz. Que bom, Isabel, que você ficou feliz. Certo? Então, assim, gente, então eu vou, né, agradeço aqui mais uma vez, Andresa, pela sua disponibilidade, por você ter compartilhado esse momento, ter falado um pouco da sua experiência, né, de você realmente, eu assim, admiro muito, você é uma moça, né, uma mulher jovem, né, já de muito, né, desde pequenininha, né, que você tem esse essa preocupação com o outro, de pensar no coletivo, isso é muito bonito. Isso é muito bonito, né? E são assim, são pessoas assim que a gente precisa no mundo, né? Para, como você disse, chegue mais gente na roda, para que a gente possa construir um mundo que seja mais justo e mais igualitário. Né? São pessoas que precisam, né? Que acreditam, que sonham e que lutam para que isso, né? Aconteça. Como você muito bem lembrou, né? Quantas mulheres morreram, lutaram, né, para que pudesse ter o direito de trabalhar, de votar, morreram e não vivenciaram isso. Mas nós estamos usufruindo isso. Eu estou aqui, né, na função de historiadora, de professora, trabalho. Você também exerce seu trabalho. Você também hoje pode também votar e ser votada. E isso é resultado de quê, minha gente? De luta, de muita luta. Então, a gente precisa, né? Mesma coisa que a gente luta hoje, talvez a gente não usufrua, mas a gente luta para as gerações futuras. E assim, né? O mundo vai, né? A história vai se movendo, né? E que seja uma história de luta, que a história da gente é uma história de luta, né? E de muita resistência, né? Então, Andresa, muito obrigada. Obrigada às pessoas, tá? Que nos acompanharam, aos alunos e às alunas, que tem os alunos e alunas que são fiéis para participar. Tem a Vitória da Silva, que tá sempre acompanha, a Isabelle, o Danilo também está aqui presente, tá? O Rustenberg também, que é o aluno também sempre muito presente, e outros, agora que eu não estou recordando o nome, tá? Mas eu espero vocês amanhã na roda de diálogo. E tem sorteio amanhã também, de novo. Tem um livro e uma caixa de chocolate. Aí agora eu passo para você, Andresa, para você fazer suas considerações finais. Eu vi, né, que tem muita gente querida, muita gente bonita aqui nos acompanhando, né? A Vitória, a
Deixa eu descer aqui. A Juliana também estava nos acompanhando. Juliana, sim, Juliana lá do grupo de estudo feminista também estava aqui. Né, por aqui. Solange, eu agradeço, né, pelo espaço. Eu estou muito feliz, né, por estar partilhando um pouquinho a minha vida, né, com vocês. Né, e eu digo assim, nós estamos no caminho certo, né, o caminho para essa transformação é o diálogo, né, porque não dá para a gente criar essa consciência crítica, esse olhar crítico para essa realidade se alguém não chega para a gente e não dialoga sobre essas problemáticas, né? E você falando aí, né? Eu fiquei com meu coração cheio de esperança em ver a Isabela, né? A Isabela que diz, nossa, eu tô muito feliz. Então, só onde eu vejo assim, eu acho que será muito, acho não, tenho certeza que será lindo, né? Quando amanhecer no outro dia, né? Depois de tantas noites em clara de uma militância vigilante, nós amanhecermos e enxergarmos o raiar de um novo dia, né? De um novo tempo, né? Flores florescidas, né? Flores do reino, flores de justiça, embelezando o nosso caminho, né? Flores da esperança, de saber que o nosso povo não passará mais fome, né? Não passará mais fome de lugar, não passará mais fome de escuta, não passará mais fome de acolhida, não passará mais fome de justiça. Então, esperancemos, né? E que essa esperança faça ecoar em nossos corações a chama do reino de Deus, né? Que é um reino de utopia, que é um reino de igualdade, um reino de vida, um reino de oportunidade, um reino de voz, vez e lugar, né? Para todas e todas. E para a juventude eu queria deixar um recado, né? E dizer que nós, gente, nós jovens, né? Nós somos um motor potente dentro dessa nossa sociedade e que nós também fazemos parte dessa construção. Então, que né, a gente acolha os clamores, né, do nosso povo, os clamores da terra, e que a gente também se coloque a caminho, né? A gente sozinha não vai para canto nenhum. Mas aí, se eu dou a mão para Solange, você me dá a mão, a gente caminha juntos. E, e é possível a gente construir, né? Eu sempre falo que é possível porque eu acredito muito que é possível a gente construir esse novo céu, essa nova terra que a gente tanto sonha, que a gente tanto busca, né? Onde todo o nosso povo possa ser feliz. Com certeza, é possível sim. Vamos à luta. A luta é nossa, né? De todos nós nesse processo de construção, né? De uma sociedade melhor. E aí, ó, para fechar, né? A gente já vai ganhar aqui à noite, olha. Andresa, Isabel está dizendo, pode ter certeza que eu vou levar isso para minha vida para sempre. Ótimo. Tem sim. Então tá bom. Então eu vou encerrar, já vai para 55 minutos já. Estou com medo de encerrar aqui, a gente ter cortado e não poder deixar gravado. Então, olha, tchau, gente. Obrigada, viu? Beijo, foi ótimo a nossa conversa aqui. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam até agora, viu? Tchau, viu? Tchau.